A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso curso de teologia, o nosso curso online. Lembrando que estamos estudando sobre a disciplina de síntese do Novo Testamento. Hoje vamos dar início à aula 10, que tem como tema as cartas de prisão do apóstolo Paulo. E essas cartas de prisões são elas: Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. São essas cartas que nós vamos estudar. Não deixe de curtir, não deixe de comentar e nem de ativar o sininho. E sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que estamos estudando sobre os livros do Novo Testamento e o nosso cânon sagrado é composto por 27 livros. Estudamos aí na primeira parte, no nosso primeiro módulo, os evangelhos e os livros históricos. E hoje a gente vai estar encerrando as cartas paulinas, né? Onde a gente pôde aprender sobre os escritos, o tipo de escritura, pensamento, a forma literária que o apóstolo Paulo tinha ao escrever suas cartas ou epístolas, tá bom? Lembrando que algumas dessas cartas de Paulo foram perdidas. A gente pode observar isso na Bíblia Sagrada, a qual a gente vai estar lendo, né, alguns textos. Algumas dessas cartas também não foram escritas pelo próprio apóstolo Paulo, né, pelo punho do apóstolo Paulo. A gente vai observar que ele ditava algumas dessas cartas. Você pode observar isso em Romanos capítulo 16 e o versículo 22. Nós podemos observar isso. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu, Técio, que escrevi esta epístola e vos saúdo no Senhor. Então a gente observa que a epístola aos Romanos foram escritas pelo apóstolo Paulo. E nessa maioria dessas cartas, o apóstolo Paulo assinava, comprovando que tinha sido ele que estava narrando, ditando a carta, e existia ali um amanuense, ou seja, um escriba, algum escritor profissional que era de confiança do apóstolo Paulo, a qual escrevia, tá bom? Ainda dentro dessa questão, a ordem em que a gente pode encontrar esse cânon bíblico, a gente vai observar que não se reflete aos dados que foram escritos, mas da forma que foi organizada a sua extensão. E a gente pode observar isso, que o apóstolo Paulo, ele vai ter algumas cartas que ele vai escrever e que vai seguir uma cronologia lógica e não cronológica, que vai ser organizado, tá bom? Ainda dentro aí de algumas cartas que foram perdidas, a gente pode observar em 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 9, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim: já em carta vos escrevi, e que não vos associeis como os impuros. Então, Paulo ele já vai escrever uma carta aos Coríntios, e essa carta ela foi perdida. A gente pode observar também em Colossenses, no capítulo 4 e o versículo 16, vai dizer assim: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Ou seja, existe uma carta, uma epístola, a qual Paulo escreveu à igreja de Laodiceia.
E essa carta não se tem em, em nossos escritos ou no nosso cânon sagrado. Ela foi perdida. Então existe uma carta escrita aos Coríntios, antes de 1 aos Coríntios, e existe essa carta aos de Laodiceia, que também não foi encontrada. E de que forma a gente pode organizar as epístolas de Paulo? A gente pode observar as epístolas maiores, ou as cartas maiores, que é a epístola aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses. Hoje a gente vai estar estudando sobre as cartas de prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, e a gente tem as cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. Bom, então essa é uma forma de a gente, lógica, de estudar o agrupamento dessas cartas do apóstolo Paulo, tá bom? Dentro da nossa introdução, é interessante a gente observar que o epistolário paulino, que é esse conjunto das cartas paulinas do apóstolo Paulo, compreende de um total de 13 cartas ou 14 cartas, se a gente for incluir a epístola aos Hebreus. Então, dessas 13 cartas, a gente dá a paternidade do apóstolo Paulo. São cartas que o apóstolo Paulo se identificam, diferentemente da epístola aos Hebreus, que o autor é anônimo, mas grande parte dos historiadores e teólogos atribui ao apóstolo Paulo ou uma influência muito grande do apóstolo Paulo, pois o estilo literário da escrita é muito parecida com o do apóstolo. Então, Paulo foi um dos maiores evangelistas da história da igreja e, como missionário, o apóstolo Paulo implantou igrejas por toda a Ásia e Europa, levando a mensagem libertadora do evangelho às partes mais remotas do planeta. Então, com seus escritos, o apóstolo ele pôde contribuir mais do que qualquer outro com a formação do Novo Testamento. Então, nesta aula, vamos aprender sobre estas cartas do apóstolo Paulo, que a gente chama de epístolas do cárcere ou cartas da prisão. Então, é utilizada para indicar aquele grupo de epístolas que são escritas pelo apóstolo Paulo e foram redigidas quando ele estava privado em sua liberdade física. Então, o que é que a gente pode resumir fazendo uma síntese dessa introdução? Paulo, sem dúvida, vai ser o principal autor do Novo Testamento. Então, ele vai ser o maior escritor de livros, né, que a gente tem aí em ênfase em qual a gente está estudando. E dentro dessas epístolas, existem essas epístolas do cárcere, ou as cartas de prisão. Então, mesmo o apóstolo Paulo sendo privado fisicamente, não impedia que o apóstolo ele pudesse escrever e ainda assim estar pregando o evangelho através da escrita. É como se hoje a gente tivesse alguém que estivesse enfermo ou preso, mas através da escrita ou através de uma videochamada, o apóstolo Paulo, ele, se fosse em nossos dias, ele ia utilizar. Então, o apóstolo Paulo, ele usa o mecanismo, né, essa ferramenta que é a escrita. E dentro dessa escrita, a gente tem essas cartas de prisão, tá bom? Nessa primeira carta ou epístola, a gente tem a cidade de Éfeso. É interessante a gente observar que essa cidade de Éfeso, a gente tem aí Paulo, quando em Atos, capítulo 16, é quando o apóstolo Paulo
ele vai visitar e fundar essa igreja, tá bom? Faz parte da sua segunda viagem missionária. E Paulo, quando chega ali em Éfeso, Paulo vai ter algumas dificuldades, porque o povo de Éfeso não conhecia o batismo com o Espírito Santo, e Paulo ali, ao impor as mãos, e ali ele começa a batizar, e a gente vai observar que aquela vai mexer com a cidade de Éfeso. E Paulo vai pregar no teatro. Você pode observar aí, a cidade de Éfeso tem esse grande teatro. Paulo é conduzido para lá, pois existia na cidade de Éfeso um grande templo à deusa Ártemis ou Diana. Por quê? A cultura de Éfeso é uma cultura greco-romana. Então, se para os gregos Poseidon é o deus dos mares, para os romanos é Netuno. E a mesma coisa acontece com Ártemis ou Diana, né? É a mesma deusa, mas com, né, a cultura diferente, greco-romana, né? Para os gregos, Ártemis, e para os romanos, Diana. Então é a mesma deusa da fertilidade e que era responsável ali por dar lucro a os artífices ou ourives, né, que fabricava minis peças da deusa e do templo. E quando essas pessoas começam a se converter ali, Paulo ele é levado ao templo, do templo não, ao teatro, e ali muitos se vira contra o apóstolo Paulo e acusa ele de estar convertendo e mexendo, né, com a cultura greco-romana. Então, essa cidade ela é muito impactada pelo Evangelho e pelo batismo com o Espírito Santo, tá bom? É interessante a gente observar na carta aos Efésios, sempre vai seguir essas cartas de prisão o mesmo período, entre 61 a 63 depois de Cristo. A escrita foi em Roma, Paulo estava em Roma. A cidade de Efésios, né, considerado pelos estudiosos essa carta a segunda epístola mais importante. É a segunda obra literária do apóstolo Paulo mais importante, ficando atrás somente da epístola aos Romanos. A carta aos Efésios é considerada, né, aí essa primeira carta, né, do cárcere, é chamada de a rainha das epístolas. Nós podemos observar que a carta aos Efésios é uma carta muito doutrinária. Paulo fala sobre eleição, predestinação, libertação, redenção. Paulo vai falar de muitas coisas ali doutrinárias acerca do Evangelho. Então, é considerada pelos teólogos e historiadores a rainha das epístolas. A comunidade situava-se, né, numa cidade portuária com muitos edifícios, entre quais se destacava o templo dedicado à deusa Artemis. A comunidade de Éfeso já existia antes mesmo da chegada de Paulo, e a igreja é fundada ali, provavelmente por Áquila e Priscila, na segunda viagem missionária de Paulo. E é uma cidade muito que vai florir nessa comunidade cristã e de muita gente convertida do misticismo. Querendo ou não, a igreja muito mística, pessoas religiosas. Então, Paulo vai escrever para essa comunidade. Você pode observar aqui os grandes edifícios que existia na cidade de Éfeso. Provavelmente, né, era uma cidade de um conjunto habitacional
de grandes prédios, né? Há quem diga que a cidade de Éfeso é uma das primeiras cidades a existir prédios. Então a gente pode observar essa questão aí muito atrativa na cidade de Éfeso, que era o templo da deusa Diana e os seus grandes prédios em uma cidade portuária. Qual é o propósito do apóstolo Paulo escrever aos Efésios? É uma carta de encorajamento. Deus se revela, né? Onde Paulo vai mostrar Deus se revelando o seu plano por Jesus Cristo, desenvolvido na igreja. A gente pode observar que Paulo também vai dar algumas orientações práticas acerca da firmeza na fé. Paulo também vai tratar a armadura espiritual e a oração, né, incessante e intercessória do apóstolo Paulo ao testemunho cristão. Então, esse é o propósito do apóstolo Paulo. A gente pode dividir essa carta em duas partes. A primeira parte a gente chamamos de parte gloriosa e declarações teológicas, né, a respeito da redação do capítulo 1 ao capítulo 3. A gente pode observar aí a saudação do apóstolo Paulo e a preeminência de Cristo como redentor. A gente vai observar ainda aí a oração apostólica e o esclarecimento do apóstolo Paulo, os resultados dessa bênção em Cristo. Eu queria ler aqui com vocês um pouco desses resultados que o apóstolo Paulo vai narrar no capítulo 2. Ele vai dizer assim, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, não ainda nos deleites do pecado, no quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre quais também todos nós andávamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas agora ele vai mostrar o resultado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, nos amou, estando nós mortos em nossos deleites, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele. Nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça e em bondade conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que não se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus antemão preparou, para que andássemos nele. Então a gente percebe o resultado da obra redentora em Cristo, em nós cristãos, em especial a sua igreja. Tá bom? Aí na parte 2, Paulo vai falar de instruções práticas, né, para os crentes, do capítulo 4 ao capítulo 6. Paulo vai falar acerca da unidade, Paulo vai falar do santo ministério e o serviço. Paulo vai falar de questão prática dos maridos amar as esposas e as esposas se submeterem aos maridos. Lembrando que essa palavra submeter não significa ser escrava, mas se submeter aqui é deixar o marido governar. E aqui Paulo vai falar que desde o princípio
Deus tem colocado o homem, o esposo, né, como o cabeça do lar. E é interessante a gente observar, existe um princípio espiritual que Deus criou a mulher da costela do homem. Deus não criou a mulher da cabeça do homem para que a mulher não viesse ser superior ao homem e achar que é a cabeça que comanda o lar. Deus também não criou a mulher do pé do homem para que essa mulher, o homem não venha pisar nela e ela se sentir, né, humilhada e pisoteada pelo marido, como alguns fazem isso. Mas Deus tirou a mulher da costela, que fica ao lado dele. E é interessante a gente observar que essa mulher ela é adjuntora, auxiliadora e submissa ao esposo. Eu conheço casos de mulheres que ganham financeiramente mais do que o marido e se acham no direito de comandar o lar. Mas eu também conheço mulheres que ganham 6, 7 vezes mais do que o marido que é crente e é uma mulher humilde, crente e submissa ao marido. Então a gente está vivendo dias de homens que humilham as mulheres, mulheres que hoje são independentes, mas se acham empoderadas e não querem se submeterem aos maridos. Então Paulo vai tratar dessa questão aí na igreja aos Efésios, questão prática, e que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a sua igreja, e que os filhos devem ser obedientes aos pais, e que os pais não venham, vamos dizer assim, agitar, provocar a ira em vossos filhos. E Paulo vai terminar falando sobre a armadura cristã, que é muito conhecida, e a questão da batalha espiritual, que é ali no capítulo 6, e que a gente deve estar revestido com a armadura, né? E a conclusão, as saudações finais. Então, é assim que a gente faz essa leitura panorâmica da epístola aos Efésios, tá bom? Depois a gente tem a cidade de Filipos, a epístola aos Filipenses. É interessante a gente observar também que vai surgir ali na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde Paulo queria ir para outro lugar, né? E ali Paulo tem uma visão na Macedônia de um varão que pede para que Paulo vá para lá pregar o evangelho lá. Então a gente percebe que a obra missionária ela deve estar direcionada, né, na direção do Espírito Santo. E a gente vai observar que a cidade de Filipos era uma cidade de magistrado, era uma cidade rica e também era alvo do Evangelho de Deus. Infelizmente, existe uma crítica da parte de alguns que acham que cidades, de enviar missionários para cidades de primeiro mundo, bem estruturada, é um erro. Que missionários devem ir apenas para cidades e lugares, fazer missões transculturais em cidades carentes, que não tenha nada. Lembrando que o Evangelho deve ser pregado para toda criatura, em todas as aldeias, até os confins da terra. E isso envolve, claro, as cidades mais humildes, mais carentes, como as cidades mais estruturadas e mais intelectuais e estruturadas financeiramente e politicamente. Então a cidade de Filipos era uma cidade muito estruturada, tá bom? Ocorre no mesmo período, 61 a 63 depois de Cristo, e o local da escrita em Roma. Essa comunidade vivia muitos oficiais romanos, né? Ali a gente tem essa questão, cultos
greco-romanos que existia ali. A gente também vai observar que ali também existia uma comunidade sinagoga judaica. Paulo vai pregar dia de sábado, e nesse que ele vai pregar, onde ele conhece, né, Lídia, uma mulher muito rica, vendedora de púrpura, e a igreja é fundada em sua casa e contava ali com poucas pessoas. E Lucas pode ter sido pastor na cidade de Filipos. Provavelmente Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo em algumas viagens missionárias, talvez tenha sido ele o pastor dessa cidade, tá bom? Lucas era uma pessoa muito erudita, formada, magistrada, então, para aquela, provavelmente Paulo entende que o perfil de Lucas era o ideal para a cidade de Filipos, onde havia muito magistrado. É interessante que na cidade de Filipos é onde Paulo é muito açoitado ali e é onde ocorre aquela experiência no cárcere, que está Paulo e Silas, que perto da meia-noite, né, há um terremoto ali e Deus tem aquela experiência espiritual de Paulo junto com os presos naquela localidade, tá bom? O propósito é acalmar os filipenses sobre a sua situação e sua prisão, agradecer a ajuda que foi enviada pela comunidade para Paulo, que estava preso, aproveitar para divertir algumas situações de competições existentes dentro da igreja, né, na comunidade, e prevenir contra os pregadores judaizantes ao relembrar a autenticidade do evangelho anunciado pelos cristãos, e que Cristo, né, o evangelho cristão na cruz, cristocêntrico do Calvário. Então, apesar de uma igreja que vai trazer muita alegria para Paulo, não deixa de ter dificuldades. Então não existe igreja perfeita. Então as igrejas sempre vai ter situações serem pontuadas e corrigidas. E no capítulo 4 você vai observar uma discórdia entre duas irmãs, Evódia e Síntique. E Paulo vai dizer, olha, vai dar alguns conselhos para que essas irmãs venham estarem unidas. E a gente vai observar isso no capítulo 4 aos Filipenses. Paulo vai dizer que essas irmãs vai dizer assim, finalmente tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, pense e ocupe o vosso pensamento com isso. E o Deus de paz vai estar convosco. Então, para resolver problemas dentro da igreja, Paulo vai dizer que no capítulo 4, versículo 8, essas irmãs, elas devem se apegar com as coisas verdadeiras, respeitável, que é justo, que é de boa fama, pensar nisso. E não pensar nas fofocas e da credibilidade aos disse-me-disse. Então, a gente vai observar o capítulo 4, Paulo corrigindo isso. Mas, acima de tudo, agradecendo a oferta que foi levada por Epafrodito, né, que vai ajudar muito nas finanças de Paulo. Então, uma igreja muito estruturada que vai ajudar o apóstolo Paulo em suas necessidades financeiras. Então, é uma igreja que Paulo tem muito carinho. A gente pode ver o esboço como, no capítulo 1, a gente pode observar aí do 3 ao 11 a gratidão de Paulo. Depois a gente pode ver a glorificação em sofrimento, né? A fidelidade que essa igreja tem junto com Paulo. A gente vai observar o capítulo 2, Paulo dizendo que essa igreja vem a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? De humildade, de submissão. No capítulo 3 ainda, do versículo 2 ao 11, o meio de salvação é por meio da justificação. Paulo ainda vai tratar o galardão da salvação, né?
que é a vida eterna. Paulo vai tratar no capítulo 4 esse caráter de servir a Cristo de forma unida, né? E que haja paz, que tenha paz. E a gente vai ver no final ali a questão, a prática de servir a Cristo, compartilhando não só o amor, mas também as ofertas, para que possam ajudar. Então, é uma carta onde você pode observar de muita gratidão de Paulo e de resolver essa questão de atrito entre irmãos com humildade, submissão e paz. E lembrando que o meio da salvação é a justificação e o galardão dessa salvação é a vida eterna. Bom, então Paulo vai tratar isso. Depois a gente tem aí a cidade bíblica ainda aí, né? Que foi direcionada à cidade de Colossos. Se a gente observar no mapa, ficava muito perto ali, uma cidade perto da outra, dividindo aí, né? O Oriente e o Ocidente, tá bom? A gente observa que essa questão de Éfeso, Colossenses e Gálatas fica mais na parte oriental, Filipos, Tessalônica, Corinto e Roma na parte mais ocidental, parte, né, da Europa. Então Paulo estava sempre por ali visitando essas igrejas, fundando essas igrejas. A cidade de Colossenses quase deixa de existir devido ao grande terremoto que houve ali, né? Então, mas a cidade permanece de pé. A data segue a mesma, entre 61 e 63 depois de Cristo. O local ainda foi em Roma, quando Paulo ainda estava preso, tá bom? Essa comunidade a gente pode observar aí fundada, né, por volta do ano 53, e provavelmente Epáfras tenha sido o fundador. E é composta aí por uma miscigenação que tem lá, né, pessoas que gostavam de cultos a anjos, de ritos, de algumas coisas misteriosas, uma veneração a divindades gregas. Então Paulo vai tratar acerca dessa igreja aí, que alguns irmãos estavam se deixando levar pela essa questão mística e cultos a outras divindades. Tá bom? É uma comunidade que durou apenas mais ou menos aí 7 anos, né? E a gente vai observar que é uma igreja que é importante, é uma igreja que tem uma estratégia também para o apóstolo Paulo, de estar sempre viajando. Ela, se você observar a cidade de Colossos, ela está ali no meio justamente de Éfeso e Galácia, e ela ficava próximo justamente de Éfeso, que tinha o seu porto. Então era a cidade que Paulo estava sempre por ali, na parte mediana, na parte ali de Éfeso e a Galácia. Então Paulo gostava muito desse local, justamente para que ele pudesse estar transitando. A gente tem aqui o propósito, né? É uma carta cristocêntrica ou cristológica. O principal problema da comunidade foi um erro de interpretação, né, causada pelo sincretismo religioso. Quando a gente fala desse sincretismo, é essa mistura de religiões, onde eles estavam tirando a divindade de Cristo, a redenção de Cristo. Então é uma carta bem cristocêntrica e cristológica. O apóstolo Paulo vai tratar muito sobre a questão cristã, das doutrinas de Cristo, da pessoa de Cristo. Então, a gente vai observar que essas pessoas da igreja de Colossos procuravam experiências exóticas e fortes. Então, existia a presença de vários mestres ali, ensinando várias heresias. E, infelizmente, a morte, ressurreição e a divindade de Cristo começa a ser questionada nessa igreja de Colossenses. Bom, a gente pode dividir ela também em duas divisões.
A primeira, do capítulo 1 e 2, o que Cristo fez. E a segunda parte, que é o capítulo 3 e 4, o que os cristãos devem fazer. Então esse é um esboço. Se você tiver escalado para dar uma palavra, então você tem já esse esboço. Tá bom? A gente pode observar o esboço de que forma? Uma introdução, a saudação de Paulo aos Colossenses, a gratidão de Paulo aos Colossenses e a oração de Paulo aos Colossenses. Então, a gente observa essa introdução do estilo literário paulino. Depois a gente ainda aí vai ver a primazia de Cristo, Cristo na primazia da criação, Cristo é a primazia da redenção e Cristo é a primazia na igreja. Então, Cristo que deve ser primordial na igreja. Cristo é a parte principal da redenção e Cristo é a parte principal na criação. Então, a gente vai observar isso. Ainda dentro da supremacia, dessa primeira parte, a supremacia de Cristo, a liberdade em Cristo que nós temos, liberto das palavras e falácias, que Paulo vai dar ênfase que o povo deveria ser liberto dessas vãs filosofias, liberto do julgamento dos homens, liberto de adoração imprópria, porque existia lá culto a anjos, e liberto da doutrina de homens. Então, Cristo deve ser a supremacia na igreja. Então, Cristo é que vai dar essa liberdade e libertar essa igreja dessas palavras falazes, dessas vãs filosofias, do julgamento dos homens, da adoração imprópria e das doutrinas, né, hereges que vai surgir na igreja de Colossos. Tá bom? Na segunda parte, o que a gente deve fazer, Paulo vai dizer que essa submissão a Cristo na igreja, ele vai falar da posição do crente, a prática do crente, o desposar-se do velho homem, revestir-se do novo homem. Paulo vai falar sobre os mandamentos pessoais para a santidade. E aqui vai santidade na vida familiar, santidade na vida profissional e santidade na vida pública. Então, esse é o esboço que nós temos. E vai concluir, né, essa recomendação de Tíquico, a saudação dos amigos de Paulo e a apresentação sobre essa epístola. Então, a gente vai observar que a cidade de Colossenses e a epístola de Colossenses, você quiser dar uma doutrina, quiser dar um estudo, essa parte prática, o capítulo 3 e 4, é bem prática, e o capítulo 1 e o 2, bem doutrinário. Então, é interessante a gente entender essa visão panorâmica. Por último, aí a gente tem a carta ou a epístola a Filemon. Paulo, né, amigo, intercedendo por Onésimo. E a gente vai saber quem foi Onésimo e quem foi Filemon. Onésimo era um escravo, né, de Filemon, que fugiu e foi para Roma. Lembrando que Roma era uma das cidades mais populosas mundialmente, com 1 milhão de habitantes na época do apóstolo Paulo, e 60% desse 1 milhão eram escravos, né? E era um lugar ideal para se esconder, pois havia ali por volta de 600 mil escravos. Então, era ideal, né, para quem quisesse se refugiar, se esconder lá. Então, Onésimo, ele foge do seu dono justamente para lá. A gente não sabe por que ele vai fugir, mas ele acaba fugindo de Filemon. Mas a procura de Paulo, mas ele procura Paulo na prisão, talvez para pedir ajuda, né? Ele ouve o evangelho, se converte ao evangelho. Não sabemos por que o Onésimo fugiu e por que procurou Paulo na prisão. E por que ele quis voltar para o seu dono. Então a gente vai observar que Onésimo ele se converte verdadeiramente.
porque ele procura Paulo na prisão e ele quer voltar para o seu dono. Então, de fato, a gente observa ali uma transformação na vida de Onésimo. Paulo escreve essa carta, gente, a fim de informá-lo de que seu escravo estava salvo, né, para Filemon, para pedir para Filemon que inserisse Onésimo na igreja e pedir para que preparasse uma hospedagem para Onésimo, porque ele estaria ali em regime aberto, ia estar livre da prisão. A gente pode observar, né, do capítulo 1 a 3, ali a saudação de Paulo, no versículo 1 ao 3, os elogios e orações de Filemon à igreja, no versículo 4 e 7, só tem um capítulo essa carta. Paulo pede em favor de Onésimo e os planos e as saudações de Paulo. É interessante a gente refletir que Paulo amava tanto Onésimo que ele não hesitou de escrever de próprio punho esta carta. Então a gente vai observar que a maioria das cartas Paulo vai ditar, mas nessa Paulo escreve à mão. Se você observar, quais lições que a gente pode tirar dessa epístola? Primeiro, o amor paterno de Paulo. Você vai observar no capítulo 1 e o versículo 10. Minha súplica é que você, Filemon, né, mostre a bondade para com o meu filho Onésimo. Então a gente observa esse missionário, Paulo esse pastor e Paulo esse pai. Paulo era alguém que tinha um amor paterno. Então as lições que a gente tira é que mesmo alguém tenha falhado, mesmo que alguém tenha tido uma recaída na vida, a gente deve agir com amor paterno e com misericórdia. Paulo vai mostrar outra lição. Além de ter um amor paterno, é um amor de todo o coração mesmo. É sincero. No capítulo 1, no versículo 12, Paulo vai dizer assim: e eu estou mandando de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Então Paulo amava de fato Onésimo. Então de fato ele se converte e a gente não sabe que afinidade foi essa que Paulo teve por Onésimo, que ele vai recomendar Filemon que venha reconciliar. Então Paulo de fato amava de todo o coração esse homem. Amar sem reservas. A gente vai observar no capítulo 16, não mais apenas como um escravo, porém algo muito melhor, um irmão amado, especialmente para mim. Então Paulo vai dizer, olha, não importa o que ele deva, coloque na minha conta e livre essa dívida dele. E Paulo vai dizer assim, que ele deve amar, ele ama Onésimo e quer que Filemon ame também Onésimo, sem cobrar nada, sem esperar nada em troca. É amar sem reservas. É o amor ágape, um amor sincero, tá bom? E a última lição, amar o próximo como a si mesmo. No versículo 17, Paulo vai dizer assim: se eu sou verdadeiramente seu companheiro na fé, der-lhe-ei a mesma acolhida que daria a mim. Então Paulo ama Onésimo como a si mesmo e quer despertar em Filemon esse mesmo sentimento. Então são essas lições da carta a epístola a Filemon que a gente aprende. E assim a gente encerra, né, essa aula, que não existe coincidências. O que existe é providência divina. Então, a gente observa aí o versículo 5, que diz assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Então, a gente observa aí, né,
Filemon, um homem cristão e piedoso, e Onésimo, de escravo a servo de Cristo. Então, que a gente possa ter esse mesmo sentimento que o apóstolo Paulo teve por Onésimo e desperta em Filemon também esse amor. Então, que Deus vos abençoe e a gente assim termina essa aula. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. E que Deus vos abençoe e até a próxima aula.